Bom dia Rogério, como vai? Lúcia, bom dia. Oi Carol, você tá bem? Bom dia também. Não vou conseguir falar o nome de todos, mas aqueles que estão entrando agora a gente consegue aí falar um bom dia. Bom dia Célia, Beatriz, Kátia, sejam todos bem-vindos a mais um dia. Bem-vindos aqui na nossa live. Como a gente sempre está dizendo, né? Sempre é uma expectativa, é sempre uma emoção, uma ansiedade que a gente tem aqui para poder dividir a live aí com vocês, né? Por mais que a gente venha fazendo várias e diversas vezes, é sempre uma emoção ímpar, né? Da gente estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho do Evangelho. Oi, Otávia, como vai? Tudo bem? Otávia, que a gente já se conhece há tanto tempo, né, Otávia? Leila, Ivani, muito bom contar aí com o apoio, as boas vibrações de todos vocês aí, porque como a gente fala, a gente fica com a mão suando, a gente fica um pouco nervoso, mas se Deus quiser e vocês continuarem aí com as suas orações, vai dar tudo certo, né? Vamos esperando o pessoal ir chegando para a gente fazer aí os nossos avisos. E aí, ó, o Marcos, meu irmão aí também na live hoje. Bom dia, a Shirley. Então a gente vai esperar só alguns minutinhos para a gente começar. Fala, Mauro. Bom dia, Marcão, Dona Judite. Sempre bom encontrar todos vocês aqui. Então a gente vai começar a dar os nossos avisos. Lembrando a vocês que as nossas lives são diárias, né? De segunda a sexta, das 7h30, a partir das 7h30 da noite, né? Sempre por volta de 1 hora de live, né? Agora a gente começou também às terças-feiras à tarde, a partir das 14 horas, né? Para aquele público que frequentava a nossa casa durante a semana à tarde, né? Então a gente tem aí mais uma opção de live, então de segunda a sexta, além da live das 7h30 da noite, a gente tem também todas as terças-feiras 14 horas, né? No final de semana, no sábado às 10 horas da manhã e no domingo também às 10 horas da manhã. Bom dia, Andréia. Bom dia, Fabiana, Soraya. Bom dia aí também, né? Lembrando também, pessoal, que o pessoal do Evangeluz, eles estão subindo videoaulas, tá? Então, se você entrar lá na página do Facebook do Evangeluz, né? Vocês vão ver aí várias videoaulas para todas as idades, um trabalho bem bonito, um trabalho com muita responsabilidade, muita dedicação que o Evangeluz tem fazendo, né? Que é o pessoal que faz aí a parte de evangelização com jovens, crianças e adolescentes, né? Bom dia, Adriana. Bom dia, Lumena. As nossas doações, aqueles que puderem continuar contribuindo, né? Nossa casa fisicamente está fechada, mas nós temos aquelas pessoas que contribuíam com o Clube do Livro, então pode fazer a doação, identifica a sua doação que depois a gente vai estar sim entregando o livro para vocês. Aqueles que puderem fazer contribuições esporádicas, a gente também agradece. Tá? As nossas contas estão em todas as nossas redes sociais, tanto doações para o nosso lar quanto para o A Caminho da Luz. As doações para o Mercalar, lembra o Mercalar, o nosso Mega Bazar de seminovos e usados, né? A gente só não aceita móveis, tá? Brinquedo, roupa de cama, mesa, banho, utensílios de cozinha, enfim. Entrega lá na rua Jacofete, perto do Shopping Anália Franco, ali onde a gente faz a festa junina, né, lá no Semlep, na rua Jacofete, como eu disse, número sem número, é o portão de baixo ali para vocês entrarem, todas as terças-feiras das 8 até as 16 horas. E pessoal, a gente sempre está chamando a atenção aí de vocês em relação às nossas crianças, né? Assim como os nossos filhos também não estão indo para as escolas, as nossas crianças estão ficando o dia inteiro nos abrigos, né?
Muitos de vocês já visitaram os nossos abrigos e sempre a gente recebe um ótimo feedback dizendo que as crianças são bem tratadas. E hoje eu queria falar um pouquinho da alimentação, né? A gente, sem dúvida, a gente sempre é lembrado pela qualidade da nossa prestação de serviço, né? No sentido de acolhimento a essas crianças. Muitos de vocês também comentam, olha, a gente viu que aquele chegou tão magrinho, às vezes quase desnutrido, e hoje as crianças estão coradas. Então, a gente preza, assim, por fazer esse bem aí para as crianças, né? E para isso, a gente está precisando contar com o auxílio de vocês, né? As crianças estão ficando o dia inteiro. Se nós, nas nossas casas, a gente já percebeu um consumo adicional de produtos de higiene, produtos de limpeza, quem dirá de alimentação, não é verdade? Então, se você puder contribuir com leite em pó integral, arroz, feijão, óleo de soja, café, açúcar, achocolatado em pó, não esquece das bolachas, né? Maisena, leite, água e sal. Enfim, pessoal, quem puder lá na sua compra mensal ou semanal, lembrar das crianças e puder trazer aí um pacote de um desses itens que eu mencionei, a gente fica muito grato. Faz contato lá com aquele telefone do nosso lar que a gente sempre está mencionando aqui, né, que fica disponível sempre ali com a Márcia, né? Ela está fazendo esse agendamento. É o telefone corporativo do nosso lar, que é o 994864879, 994864879. E aí você vai agendar com a Marcinha das 10 às 14 horas lá na Rua Managé, número 78. Tá bom? Então não esqueçam. E é claro, aqueles produtos de higiene pessoal e limpeza que a gente sempre vem falando aqui. Se vocês puderem contribuir, a gente agradece. Agora, pessoal, antes de começar a nossa prece e a nossa oração, eu gostaria de colocar uma música aqui para a gente ir sintonizando com a espiritualidade maior. Lembrar vocês também que depois da palestra a gente vai fazer a fluidificação das águas, então dá tempo, corre lá, pega a sua garrafa, o seu copo para você, para a família, para a gente também fluidificar. Então eu vou colocar uma música aqui. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim
Nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com a Caminho da Luz, nossa casa espírita, e com os nossos queridos companheiros. Pedimos que possamos assimilar e compreender os ensinamentos que vamos receber hoje e aplicá-los nos nossos dias. Que possamos também fazer do Evangelho do Cristo presente em todos os nossos dias. Esteja conosco, Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Tem muita gente que já entrou, bom dia a todos, muito legal, muito bom, como eu disse, né, tá podendo contar aí com as vibrações aí de vocês nesse domingo tão gostoso, né, temperatura agradável, um céu azul, sempre um presente dos céus aí pra gente, né. O tema que a gente vai estar falando hoje é os bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. Esse tema está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, está em Mateus, capítulo 5, versículo 4, e faz parte lá do Sermão da Montanha, né? Onde a gente encontra várias bem-aventuranças, né? E a gente escolheu essa para estar falando com vocês, né? Algo que eu sempre gosto de fazer é definir com base naquilo que a gente tem de conhecimento, que é o nosso dicionário, né? Antes a gente chamava de Aurélio, agora é o Dr. Google, né? E ele diz que manso é aquele que tem o gênio afável, sossegado, dócil, pacato, está sempre em estado de tranquilidade, apaziguado, calmo. É o Carlos Rosa em pessoa, né? Carlos Rosa já está nessa condição, brincadeira, né, pessoal? Mas quando a gente encontra essa definição, às vezes a gente pode fazer um erro de compreensão e achar que com tudo isso que eu disse, a gente pode ser talvez mais passivo, né? E isso não significa que a gente vai ser passivo, não significa que a gente vai ser apático a uma grande questões ou várias questões que hoje a gente passa, né? Que a gente vai ser conivente com várias coisas que a gente sabe que não são corretas, não é verdade, mas esse é o perfil daquele que busca ser manso, não é verdade? E é o nosso objetivo, não é? Porque como Jesus fez esse compromisso com a gente, nós possuiremos a terra se esse realmente for o nosso perfil. E algo que é muito importante a gente lembrar também, que uma pessoa nessa condição, ela desiste de qualquer violência, tá certo? E como a Rosa bem colocou na palestra dela dessa semana, da quinta-feira, né? A violência é um recurso dos fracos, não é? Quantas vezes, deixa que eu tomo isso, a rédea disso, e tomo às vezes com brutalidade, com violência, deixa que eu resolvo e vou resolver do jeito que eu posso, e a gente sabe que não é bem assim, não é verdade? Mas como que diante de tudo isso que a gente vivencia, como que a gente está avaliando a nossa conduta frente a esta questão de violência, né? Que pode ser física, pode ser moral, psicológica, mental, não é verdade? Como que a gente está avaliando tudo isso, né? Diante da pandemia que a gente está vivendo, ou mesmo antes da pandemia, como que a gente estava levando a nossa vida, não é? Os nossos comportamentos, não é verdade? Quando a gente olha a nossa sociedade, quando a gente olha a história da nossa sociedade, né, ou história da nossa civilização, a gente sempre conviveu com guerras, não é verdade? A gente viu lá que lá atrás, porque eu quero dominar aquela região que tem o solo mais fértil, que tem a água mais pura, eu vou lá, então eu tento, de alguma forma, tentei negociar, não consegui, mas eu vou lá à força, então eu tomo aquela região daquele outro, né?
quantos reinados a gente conhece de história também, né, que foram dominando regiões, regiões, que a ideia era dominar o mundo, não é verdade? Quantas brigas religiosas que a gente viu no passado, né? Mas hoje, se a gente olhar a nossa sociedade moderna, a gente percebe que a gente ainda tem muita violência, né? Talvez quando a gente olha em guerras ou fala das guerras, a gente vai falar aí de guerras frias, que é o nome que se colocou agora, né? Onde efetivamente eu não vou lá e não brigo fisicamente, mas eu vou criando aparatos para que o outro pense duas vezes antes de me atacar, não é verdade? E a gente convive com isso, não é? Mas a gente está percebendo também, pessoal, que a nossa intelectualidade está melhorando. Isso faz com que a gente acabe questionando até que ponto isso realmente é positivo para a nossa vivência, não é? E essa melhoria intelectual que é natural, que a gente precisa, e é interessante que a gente perceba, fez com que a gente visualizasse algumas questões que são muito importantes, que talvez num passado tão distante ficavam embaixo do tapete, não é? As violências domésticas, as violências porque alguém tem uma religião diferente da minha, as violências porque a gente não respeita a diversidade, não é? E a gente precisa olhar para isso, para a gente não achar que tudo isso é natural. Hoje a gente fala tanto em bullying, não é verdade? E lá atrás a gente achava que tudo isso era normal. E mesmo hoje em dia, com tanta informação, a gente ainda encontra algumas pessoas que colocam, tá muito chato antes. Claro que talvez a gente possa estar exagerando, talvez. Mas será que a gente sabe realmente o que cada uma dessas ações trouxe de sequela para as pessoas que sofreram essas questões lá no passado? Então é muito importante a gente olhar para tudo isso para não achar que essas pequenas coisas que são grandes que eu estou comentando, a gente acha que são normais, não é? Caibal Schutter, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele fala assim para a gente, naquele tempo esse livro, a primeira versão dele saiu em 1928. E olha que frase bem atual que ele traz para nós. Na época a gente falava muito de violência como cólera, né? Então a violência é um fogo abrasado e que corrompe o nosso organismo. É o vírus peçonhento que macula a nossa alma. Filha do ódio, a violência é um sentimento mesquinho das almas baixas, dos espíritos inferiores. Olha só que profundo, não é verdade? E a gente tem que começar a trabalhar isso, né? E lá em 1928 ele já havia percebido isso, né? E quando a gente olha, como eu já disse, quando a gente olha hoje para nós, a gente tem aí várias formas de violência e a gente tem que aprender com ela, né? E algo que nos chama muita atenção e a gente tem que olhar é que muitos colocam que a violência resolve e resolve de uma forma rápida, não é? Qualquer problema. Como a gente falou, como a Rosa falou na live, né? Eu chego lá falando mais alto, vou resolver, não é? Mas resolve mal, não é verdade? Por quê? Porque é por pouco tempo. Porque muitas vezes o outro vai ficar contrariado e vai querer retomar aquilo, não é? E às vezes, mesmo a gente sabendo disso, a gente acha que isso é eficaz. Por que será? É algo que a gente tem que pensar, é algo que a gente tem que refletir, não é? Será que é porque a gente escolhe e quer soluções rápidas? Será que é por isso? Porque às vezes, né, ficar negociando e a negociação às vezes não tende para aquele caminho que a gente quer ou que a gente acha que seja o melhor caminho para cada um de nós. Ah, não, mas eu quero o que resolve mais rápido, né? E aí a gente toma essa posição, né?
e sempre em prol do quê? Da paz. Né? Então a gente está sempre levando esse nome. Não, eu fiz porque naquele momento era muito melhor ter feito isso. E a gente se esquece dos ciclos da vida, não é verdade? Travou, pessoal? Tem alguém falando aí que travou? Ou tá normal? Alguém pode me dar um sinal aí se travou? Bom, tô vendo as coisas subirem aqui. Alguém falou bom dia, então não deve ter travado não. O Oswaldo disse que tá ok. Legal. Então, continuando, né? A gente sabe que tem os ciclos da vida, né? A gente precisa de maturação, precisa de preparação para a gente colher aquilo que a gente pensou e colher esses resultados, né? E é interessante quando a gente estuda um pouquinho e quando a gente vai buscar um pouquinho de informação, lá no Livro dos Espíritos, Kardec coloca a escala espírita. E na pergunta 100, ele faz lá algumas observações preliminares e ele fez essa classificação baseada no grau de entendimento de adiantamento, desculpa, que cada espírito tem. As suas qualidades, que ele já adquiriu, e as imperfeições que ele precisa se libertar. Então ele coloca 3 ordens desses espíritos, né? A primeira ordem ele chama dos espíritos puros, a segunda ordem de bons espíritos e a terceira de espíritos inferiores. E não tem jeito, pessoal, nós estamos nessa ordem, né? A gente ainda está nessa questão de espíritos inferiores, né? E por quê? Na próxima pergunta, que é 101, depois vocês vão lá e vocês leem, né? Tem uma predominância da matéria sobre o espírito, né? E o que significa essa predominância? Desculpa. A gente ainda é muito ignorante, a gente ainda é muito orgulhoso, muito egoísta, né? Isso aqui é meu, eu não vou ceder isso, né? E a gente, por muitas vezes, não consegue compreender a grandiosidade de Deus. E nós estamos nesse patamar, né? Não tem jeito. A gente, por mais que a gente coloque, né? A gente está nesse patamar. Mas a gente quer mudar, a gente precisa mudar. Como eu disse lá no começo, a proposta é que nós sejamos mansos, mansos de coração, mansos de atitude, não é? E quando a gente vê Jesus, o que Jesus passou para nós e deixou para nós? Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Sou humilde e manso de coração. E essa questão da humildade, que às vezes também a gente precisa compreender, é aquela humildade de querer aprender, de não ter vergonha de dizer eu não sei, eu quero aprender com o Evangelho, quero operar essa mudança dentro de mim. Não é? E às vezes a gente acha que humilde é aquele que tem pouco recurso, e não é verdade, né? Humilde é aquele que não tem vergonha de dizer eu não sei, eu quero aprender, eu preciso aprender, porque com o aprendizado eu vou conseguir me modificar. E essa é a proposta de Jesus, né? Renunciar definitivamente à violência material, física, né? E mental. Renunciar. E como que a gente faz isso? Né? Como que a gente vai ser manso de postura? As flâmulas das boas aventuranças, né? Das boas virtudes, desculpa, está dentro de cada um de nós. Está lá, é uma flâmula. Mas o que eu tenho que fazer? Fazer com que ela se desenvolva. E para fazer isso, eu tenho que aquecer. Senão essa flâmula vai diminuir e pode até apagar. E aí a gente tem que recorrer ao quê? Ao Evangelho. Não é verdade? E uma coisa que eu pensei bastante e li bastante quando eu estava pesquisando esse tema é a questão do aprendizado. Às vezes a gente se coloca de uma forma que nós não estamos ainda aprendendo, ou que aquilo que a gente aprendeu é pouco. Mas se a gente já aprendeu algo, eu tenho que colocar em prática. Senão eu vou ficar sempre
nesse questionamento, porque a gente sempre está lendo, a gente sempre está pesquisando e sempre está aprendendo. E se eu não tiver coragem de começar a colocar as coisas em prática, eu vou sempre dizer que falta ainda aprendizado. Puxa, o que eu aprendi até agora não é o suficiente. Será que não? Será que com o pouco que a gente acha que é pouco, não é? Não é o suficiente para a gente começar a dar o passo? Será que não falta um pouquinho de gratidão em perceber o quanto que a gente já está aprendendo? Né? Enquanto a gente está podendo melhorar em pequenas coisas, será que a gente não precisa esquecer, ou pelo menos não olhar tanto para as grandes violências e olhar para como nós estamos tratando isso dentro do nosso lar, dentro da nossa casa? Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, onde muitos de nós já estamos há quase 100 dias dentro de casa, onde a gente achava que de repente já podia voltar ao trabalho e alguém está dizendo não, continua trabalhando de casa que está bom. Não é? É para a gente pensar. E a proposta do Evangelho não é convencer ninguém, mas fazer com que a gente se converta pelo aprendizado, pelo estudo. Não é? O que Kardec disse para nós: amai-vos e instruí-vos. Olha só a máxima que Kardec disse. E por que ele coloca para nós que é tão importante essa instrução? Porque às vezes a gente ainda pode incorrer no erro de dizer: pois é, eu não tinha bem o conhecimento, pois é, eu não conhecia muito daquilo que foi falado. Então vá buscar. Nós temos inúmeras obras, nós temos as obras básicas, nós temos um acervo tão grande de bons e ótimos escritores espíritas que nos dão base, que nos dão importância para nos auxiliar na nossa reforma íntima, para auxiliar no nosso conhecimento e também no nosso discernimento, não é verdade? A gente sabe que tem tantas obras que a gente fala: olha, isso aqui não é bom, mas se a gente focar em 4, 5, 6, 7 escritores que a gente tem aí, que vocês já sabem os nomes, né? Quanto que a gente vai aprender mais e, mais do que isso, colocar em prática, né? Ter paciência com a gente, não é, pessoal? Porque quanto tempo a gente levou guerreando? Quanto tempo a gente achou que era normal conviver com a violência doméstica, conviver com a violência daquele que tem um outro credo, conviver com a violência com aquele que tem outras opções, e a gente achou que era normal. Quanto tempo, não é? E da noite para o dia a gente está aqui conversando, né? E na verdade essa noite para o dia já está durando quase 2000 anos, não é verdade? Que Jesus teve aqui, deixou tantos bons ensinamentos para nós, para a gente caminhar. A gente ainda não está conseguindo, mas a gente precisa ter paciência, não é? Eu já falei aqui uma vez, a gente lembra de quando nós começamos a andar? Eu pelo menos não lembro. Mas a gente caiu um monte de vezes, a gente bateu a cabeça no chão várias vezes, a gente ralou o joelho várias vezes, mas a gente persistiu, não persistiu? A gente confiou em alguém que disse para nós: vem. E agora, este alguém é Jesus, que deixou o Evangelho, não é? E por que a gente tem medo de caminhar? Será que está faltando um pouquinho de vivenciar esses momentos? Reflexo mesmo, reflexão mesmo, não é? Mas sem culpa, porque a gente sim vai cair várias vezes, mas vai ter que levantar, porque a gente quer levantar. Como o Carlos disse na palestra dele ontem, o Carlos César, ninguém veio no mundo para sofrer. Ninguém veio e encarnou nesse mundo para falir. Não, pelo contrário. A gente sim veio com várias provas, mas o nosso destino é a felicidade, o nosso destino é se melhorar. Ainda no livro do Kai Bashuta, né, nesse livro que eu citei, que é Parábolas e Ensino de Jesus,
Ele fala que a vida na Terra é um caminho que nos conduz às paragens luminosas da vida eterna. Não é um repouso, mas uma preparação para o repouso. Ou seja, temos que trabalhar, gente. Trabalhar nas nossas imperfeições, não é? A gente não quer herdar a Terra, a gente não quer possuir a Terra, que vai ser o planeta de regeneração. Então nós temos que trabalhar. Ah, Deus me ajude. Eu faço a prece, peço ajuda, mas fico sentado esperando o meu telefone tocar? Não, eu tenho que ir atrás. Eu tenho que ir atrás. Eu tenho que me reinventar. Eu tenho que continuar nessa batalha, né? Ele diz assim também, né? O homem prudente é sempre manso de coração, persuade seus semelhantes sem se excitar, previne os males sem se apaixonar, extingue as lutas com doçura e grava nas almas progressistas as verdades que soube estudar e compreender. A responsabilidade é nossa, não é do outro, não, né? A responsabilidade é sempre nossa, né? E aí vem Emmanuel lá no Caminhos de Volta e diz que a paz começa por nós. Se nós estamos num momento onde a gente percebe as divergências, depende de cada um de nós, com o conhecimento que nós temos, ter tranquilidade para mudar essas questões, com os recursos que nós temos dentro da própria alma. Não é com o machado que eu posso ter adquirido que eu vou fazer essa mudança. E se é com a minha própria alma, é com o meu próprio conhecimento. E por onde vem esse conhecimento? Através do estudo. E colocar esse estudo em prática, não é? E aí, lembrando que a Rosa falou também lá na quinta-feira, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho sangue de barata. Não tenho sangue de barata. Talvez hoje em dia, como tem menos barata no mundo, né? A gente nem escute tanto isso, né? A gente escute outras coisas, tipo, não vou levar desaforo para casa. Talvez essa fala seja um pouquinho mais comum. Ou talvez uma outra que é o meu copo d'água transbordou, não é? Essa é clássica, né? Foi a gota d'água que fez o meu copo transbordar. Mas sabe qual é a proposta do Evangelho? A proposta que Jesus trouxe para nós não é aumentar o tamanho do copo, é que a gente não tenha o copo. Olha só, a proposta do Evangelho é que a gente não tenha copo. Para quê? Para a gente não acumular. Por que eu tenho que ficar acumulando coisas ruins para deixar guardar tudo aquilo para depois colocar na mesa? Eu não preciso disso, gente. Eu estou trazendo essa violência para mim mesmo e eu não preciso disso, né? Tem uma frase de Gandhi que ele diz que ele não precisa perdoar ninguém porque ninguém o ofendeu. Olha só. Eu sei que a gente não está nesse nível, quem dirá eu estar nesse nível, não é? Mas a gente tem que aprender, né? A gente tem que, às vezes, contar até 10, até 20, até 50, ou às vezes nem precisar contar, não é? É, pessoal, é isso mesmo, né? E Jesus fez esse compromisso com nós, né? Para a gente possuir a terra, nós temos que ser mansos. Mas Jesus, com tudo aquilo que ele trouxe para nós, ele sabe que a gente não vai conseguir isso da noite para o dia, mas a gente tem que tentar. A gente tem que ter a coragem de olhar para cada um de nós e tentar, né? Eu sempre gosto de trazer algumas coisas do Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, né? A psicografia do Francisco do Espírito Santo. E ele traz sempre algumas coisas para a gente pensar nessa linha que a gente tem que colocar e a gente tem que pensar naquilo que a gente vai fazer para fazer com que aquilo se manifeste no nosso dia a dia, né? E ele coloca assim para nós que os regeneradores são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo, né?
É difícil a gente perceber isso, porque a gente quer que o outro mude para a gente mudar. Muitas vezes a gente faz isso, não é? Mas a gente tem que pensar, gente, que a gente só pode mudar a nós mesmos, não é verdade? Se eu quero começar uma caminhada, eu não posso esperar o meu vizinho começar a caminhada para eu caminhar. E quando eu começar essa caminhada, eu sei que o meu corpo vai reclamar, porque ele não estava acostumado. Mas é assim que opera a mudança, não é? Quando a gente convidou todos vocês para assistir às lives, será que foi fácil todo dia a gente se programar para estar assistindo a live? Será que foi fácil a gente assistir e perceber que a espiritualidade está lá do nosso lado? Será que não gerou para cada um de nós uma certa desconfiança? Poxa, será que eu vou sentir essa energia boa, mesmo não estando lá presente? E a gente compartilhou isso com vocês, não é verdade? E quanto de nós não está sentindo, não está percebendo a presença dos bons amigos espirituais a nos auxiliarem, não é? É fácil? Claro que não. É um dia após o outro. Nós precisamos nos abraçar, nós precisamos nos encontrar, mas é uma fase de aprendizado que a gente não pode perder. E aí, pessoal, eu trouxe mais algumas frases que eu gostaria de estar dividindo com vocês, e agora de um livro que eu já comentei aqui com vocês também, que é lá do Miramês, né, do Espírito Miramês, a psicografia do João Nunes Maia, que é Horizontes da Mente, e também eu trouxe algumas frases do Horizontes da Fala. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente vai começar, tem que começar aqui, ó. Precisamos começar aqui, né? Só da boca não adianta, começa a operacionar aqui. E ele fala assim, ó, a mente é como um chuveiro da alma. Aquilo que pensas firmemente cairá sobre ti, de modo a te libertar. Olha só. Então aquilo que eu penso firmemente vai me libertar, mas também pode me aprisionar. Então é muito, muito, muito importante isso, né? E aquilo que eu penso, não é aquilo que o outro está pensando de mim, é aquilo que eu penso. Educar os impulsos inferiores é sintoma de um espírito que começa a acordar para a luz. O espírito que começa a acordar para a luz. Então é aquilo que mais ou menos eu disse, né, pessoal? Nós temos a informação, nós temos o estudo, nós temos o conhecimento. E se a gente não começar a colocar em prática, a gente não vai estar acordando. E a espiritualidade está aqui. Às vezes a gente fala assim, ah, mas Jesus está tão distante de mim. Será que Jesus está distante de mim? Ou eu que estou distante de Jesus? Isso é para a gente pensar. O homem superior é uma mensagem viva de otimismo, que ele mesmo acelera na engrenagem da mente. Pessoal, é fácil ser otimista todo dia? É fácil ser otimista quando a gente vê um sol como esse e a gente gostaria de sair andando, todo mundo para estar tomando esse sol, e a gente sabe de vários riscos que a gente tem, e é prudente a gente se cuidar, é prudente toda vez que a gente sair colocar a máscara, e às vezes a gente está saindo e esquece de colocar, não é? Mas isso começa aqui, a operacionalizar. Será que todo dia eu tenho que operacionalizar isso dentro de mim? Talvez sim, né? Mas essa é a proposta. O homem superior é aquele que desconhece o ódio. O homem superior é aquele que desconhece o ódio e esquece a ofensa. Aquilo que eu falei do Gandhi, né? E lá no Horizontes da Fala, que quando a gente conseguiu operacionalizar tudo isso dentro da nossa mente, o que a gente vai fazer? Aí é a fala, é aí que a gente vai colocar para fora, né? A palavra é um dom que, por excelência, capacita-nos a viver melhor. Olha a força da nossa palavra. Nunca fale ferindo, mesmo que o descuido dos outros te fira. Então, se eu já tenho conhecimento, guarda aquilo para você que você ouviu
Trabalha isso na sua mente e depois coloca. Mas a gente não precisa colocar ofendendo, denigrindo, humilhando, não é? E a gente sabe fazer isso, gente. A gente sabe quando a gente vai falar alguma coisa que vai ofender o outro. E a gente sabe que se eu disser algo mais naquele momento, quando a gente fala, vai entornar o caldo, não é? Não é assim que às vezes a gente fala? E a gente sabe disso, né? Nunca fales com nervosismo. E isso é difícil, né? Porque às vezes, né, naquela ânsia da gente querer resolver, a gente vai falando. E aí a gente já não consegue pensar mais, não é? Falar com tristeza, mesmo que a melancolia dos outros aproxime de ti. Às vezes calar é tão importante, não é? E assumir que neste momento eu não consigo falar, neste momento eu não consigo expressar, não é? Porque neste momento eu não estou preparado. E aí é claro, né? Nunca uses do teu verbo, da tua palavra, para o serviço daquilo que não edifica, não é? É um aprendizado constante que a gente sempre tem que fazer, não é? E aí, pessoal, para encerrar, na pesquisa que eu estava fazendo sobre o tema, eu encontrei um poema psicografado pelo Chico, é da Maria Dolores, tá? O Espírito Maria Dolores, e se chama Cantiga da Esperança, que eu gostaria de estar dividindo aqui com vocês. E este poema diz assim: Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais que te lance gelo na alma crente, na sombra que a traiçoa, alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende e aperfeiçoa, porque de esfera a esfera ninguém consegue a palma da vitória sem o apoio da luta. Espera que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilha, que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. À noite espera o dia, a flor, o fruto, o espinho, a rosa, o mármore, o buril, o próprio solo. Espera o lavrador armado de atenção, arado e zelo. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora. E espera descansar, quando chegue escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoe em caminho os açoites das angústias em torvo redemoinho, onde não passas, coração, e segues sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando, em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a aventura de esperar. E quando a noite avança, para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Subirás, subirás para o ninho da luz nas instâncias da paz, que te aguarda, tecido em radiações de estrela. Então compreenderás que além, do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura e Deus espera também. Que assim seja, que a gente possa ter tido aí boas reflexões. E agora eu quero convidar um amigo para estar fazendo aí a, a, a prece final, as vibrações.
é um amigo que sempre está com nós lá na festa junina, e esse ano a gente está junto no aprimoramento. Já achei ele aqui. Já achei. Tomando. Eu que agradeço vocês aí de tá acompanhando a gente. Ô, Mauricião, Bom dia a todos. É uma grande bom dia. satisfação estar aqui participando dessa. Legal te receber aqui também, viu? Muita gratidão aí por você, pelas nossas noites lá no Arraiá, né? Quanto trabalho junto que a gente Pois é. tem feito, né? E esse ano aí a gente foi brindado aí para estar junto no aprimoramento. Então, muito obrigado a você, viu, Maurício? Eu que agradeço a oportunidade. É Tá isso. bom. Ah, Aí é com você, fica à vontade de fazer aí as vibrações. tá ótimo. Vamos lá. Convidamos a todos para cerrar os nossos olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e, num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco, sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável. Que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa, que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo, que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel neste processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso a caminho da luz, que este farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito nos unem a família, a caminho da luz, se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nesta sublime comunhão de almas, que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.
Maurício, fica aqui comigo um pouco. Eu vou colocar o Pai Nosso. Dá tempo ainda, tá? Vou colocar o Pai Nosso aqui para a gente ouvir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Tempo desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ah, ah, Obrigado, Maurício. Opa, por nada. Eu que agradeço mais uma Obrigado. vez. Eu vou te desconectar aqui, tá bom? Tá ótimo. Obrigado a todos vocês aí também, pessoal que nos acompanharam aí nessa live de hoje. Lembrando que amanhã, segunda-feira, às 7h30, nós estamos aqui juntos de novo. Não esqueçam, agora, às terças-feiras, também às 14 horas, tá bom? Um bom domingo para vocês e fiquem todos em paz. Tchau, tchau.